Bem-vindos e bom dia, amigos, ao programa Débora Histórica do dia 14 de abril de 2022 para falarmos sobre cultura, entrevistas e músicas. E ainda temos uma agenda de eventos. O motivo desse programa é resgatar e preservar nossas origens, memórias, histórias, as tradições das famílias, das nações e também buscar novos conhecimentos através de pesquisas e entrevistas. Inscreva-se no canal, toque o sininho para receber as entrevistas e os programas, dê um joinha para prestigiar o meu trabalho, que eu faço inclusive com muito amor. Veja a seguir o vídeo com o nome dos patrocinadores que adquiriram o produto da marca Débora História, o qual ajuda, né, a compor as pesquisas e as entrevistas que são externas. A gente volta já já. Gente, eu quero indicar para vocês o teste de análise de capacidade Oxford, a análise de capacidade pessoal. A pessoa pode fazer anos de terapia, ler livros, assistir palestras e ficar cada vez mais confusa. E no teste nós vamos indicar exatamente o que ela precisa, o que a pessoa precisa dentro do que ela mesma pode fazer, né? A análise de capacidade Oxford, ela faz assim, o que a análise faz para você? Ela é única, tá? Nenhuma outra análise de capacidade pessoal lhe dá resultados e soluções práticas. Você pode ser mais competente, bem-sucedido e mais feliz do que jamais pensou ser possível, uma vez que identifique as áreas-chave do seu comportamento. Ao descobrir quais são os traços que beneficiam atualmente a sua vida e quais são os que precisam de melhorias, você pode dar os passos essenciais para melhorar os seus pontos fortes e superar os pontos fracos. O teste de capacidade Oxford e a consulta são um serviço público gratuito, sem mais compromissos adicionais. Então, é importante você fazer. Não vai te custar nada, é gostoso fazer esse teste, tá? Então, o que vai ter? O que vai verificar, né? A sua estabilidade, felicidade, compostura, certeza, atividade, energia, comportamento responsável, aptidão para a estimativa correta, valorização e nível de comunicação, né? Tá? E aí, na figura que vocês estão vendo agora, é um gráfico, né? Ele mostra os resultados reais antes e depois de um teste da OCA, né? OCA.
Tá? Muitas das pessoas que seguem os cursos recomendados têm como resultado um melhoramento no gráfico de comportamento e no QI. Eu indico para vocês, porque eu fiz esse gráfico, como eu falei a semana passada, alguns sinais estão bem lá em cima, outros estão nivelados e tem sinal lá embaixo, qual eu fiquei muito preocupada. Eu fiz esse teste 2 vezes e deu igualzinho o que está o outro teste o ano passado, né? Faz tempo que eu fiz. E aí eu falei assim, deixa eu ver como que vai ficar, né, esse teste agora. E eu fiz, fiquei preocupada, né, com a minha situação. Nossa, mas por que isso está aqui embaixo, né? Sou uma pessoa feliz, eu sou comunicativa, eu tenho certeza daquilo que eu faço, né? Eu sou uma pessoa ativa, acho que quem me conhece sabe. Eu sou responsável. Então, é assim, o que está de errado em mim que eu até agora não consegui ver? Porque muitas coisas que estão erradas em você, você não consegue ver. Então, é através de profissionais capacitados que você vai verificar. E eu estou fazendo curso. Quando eu acabar esse curso, eu vou mostrar o gráfico para vocês anterior, vou falar para vocês onde eu modifiquei e vou mostrar o gráfico atual para vocês. Inclusive, se precisar, eu até faço o curso de novo, né? Tá? Então, façam o teste gratuito. A pessoa vai entrar em contato com você, vai falar qual o resultado do seu teste, mas você não é obrigado a fazer curso. É como eu não fiz o ano passado, mas como eu fiquei preocupada, então esse ano eu estou fazendo, está sendo ótimo. Maravilhoso, tá bom? Então vamos lá. O link está na descrição do programa, só para vocês não esquecerem, né? Não há custo nenhum para esse teste, como eu falei, eu fiz e está sendo ótimo. Então é só vocês entrarem no site dianeticabrasil.com.br/teste. E nós voltamos já após a apresentação da minha mais nova parceira, Débora Rodrigues, Produções Artísticas. Da comemoração dos dias, eu não vou falar sobre comemoração exatamente dos dias, mas do período, tá? Então, hoje é Quinta-feira Santa, depois nós vamos falar da Quinta-feira Santa, da Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia, da Páscoa, que foi em 29 de março de 2018, eu fiz uma matéria sobre esse tema, quando eu ainda estava na rádio, né, na Rádio Cidadã. E eu fiz segundo a visão gnóstica, tá? E eu resolvi transmitir esse programa na data de hoje. Então, é um programa reduzido, né? O programa lá tinha 1 hora, eu podia colocar músicas, como eu coloquei músicas de Bach, eu coloquei músicas, a parte da música de Beethoven, coloquei Mozart, mas aqui, infelizmente, eu não posso colocar músicas e alongar também bastante o programa, tá? Então a gente segue aí o programa que eu fiz em 2018 e aí a gente volta também logo após o estúdio, a apresentação do estúdio Companhia Casa da Sogra. Vamos falar sobre a Semana Santa. Hoje é Quinta-feira Santa. Vamos falar sobre isso, então, sobre a Semana Santa? Quinta-feira Santa é a quinta-feira anterior ao domingo de Páscoa. Neste dia,
Jesus terá reunido com seus apóstolos num episódio conhecido como a Última Ceia. É costume o padre lavar os pés de 12 pessoas na celebração da missa, lembrando o ato de humildade de Jesus quando ele próprio lavou os pés dos apóstolos. A celebração, que chama-se lava-pés, né, dá por finalizado o período de Quaresma. A partir de então tem início o Tríduo Pascal, que é a paixão, a morte e ressurreição de Jesus. Quaresma de 40 dias é o tempo de penitência que começa na quarta-feira de cinzas. Esse período evoca os dias em que Jesus passou no deserto. Além do lava-pés, também é na quinta-feira santa que os santos óleos são benzidos. Esses óleos são utilizados nas celebrações do sacramento do batismo, da crisma, bem como a unção dos enfermos. E vamos falar agora da sexta-feira da Paixão, né? Que é, obviamente, quinta sexta-feira, e a gente recebe aí umas piadinhas, né? Será que sexta-feira santa cai na sexta-feira? Né? Tá? Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos ver se tem alguém aqui, ó. Deise Seara, sempre minha ouvinte, o tema está ótimo, tô adorando, né? Não adorei. Ó, gente. Obrigada, crianças, a Irídia, Nathalie. Aqui, ó. Marilis, Rosalva. Né? Vamos ver se tem mais gente. É que tem pessoas que ouvem o programa e não falam nada, né? Então vamos lá, vamos agora falar de Sexta-feira Santa, também chamada de Sexta-feira da Paixão, um dia que para os católicos não se faz nada em casa, não pega nem numa vassoura, a gente fica quietinho, não come nem nada, né? Faz jejum, tá? É a sexta-feira que ocorre antes do domingo de Páscoa e é o dia em que os cristãos relembram a morte de Jesus Cristo. O feriado da Paixão de Cristo é o primeiro dos 3 dias que celebram a ressurreição do Messias, que, de acordo com a doutrina cristã, morreu na cruz para salvar os seres humanos dos seus pecados. Agora, veja bem, gente, que quando fala-se Cristo, né, as pessoas pensam que não tem conhecimento, né? Ignorância no sentido de não conhecer. Elas têm a mania. Elas têm a mania de falar Jesus Cristo e pensam que o nome dele é Jesus Cristo. Mas o nome dele é Jeshua ben Pandirá. Nome de Jesus, Jeshua ou Yeshua ben Pandirá. Cristo é a condição dele, porque ele foi cristificado pelo fato de ele cumprir as obrigações dele aqui da terra. Então existem outros Cristos, tá? Existem outros Cristos, se vocês quiserem pesquisar, ou se não, se vocês quiserem me perguntar por WhatsApp ou por e-mail, vocês podem perguntar, tá ok? Então o feriado da Paixão de Cristo é o primeiro dos 3 dias que celebram a ressurreição do Messias, que, de acordo com a doutrina cristã, morreu na cruz para salvar os seres humanos dos seus pecados. Segundo a tradição cristã, a ressurreição de Jesus aconteceu em um domingo no dia 14 de Nissan. Nissan, é aquele carro que vocês vão pensar, aquela marca de carro, né? De acordo com o calendário hebraico, Nissan é o nome dado ao primeiro mês de 30 dias do calendário judaico-religioso, 7º mês do calendário civil, que se inicia com a primeira lua nova da época da cevada madura em Israel, tá? Na mitologia suméria, Nissan fala-se Nissag e significa primeiros frutos. Então vamos só dar uma continuidade aqui na Sexta-feira Santa. Então eu tinha falado, né, que é na lua nova da época da cevada madura em Israel.
Assim sendo, contando a partir do domingo e sabendo que o costume judaico contava com o primeiro e último dia, concluiu-se que Jesus morreu na sexta-feira. Atualmente, a escolha da data é feita baseada na lua cheia após o equinócio da primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul, aqui no Brasil também. Nesse caso, a Sexta-feira Santa pode ocorrer entre os dias 22 de março e 25 de abril. É um feriado móvel, né? Nesta data acontecem diversos rituais religiosos. A Igreja Católica aconselha os fiéis cristãos a fazerem algum tipo de penitência, como como jejum, aliás, e a abstinência de carne ou de qualquer outro ato que se refira ao prazer mundano, incluindo o sexo. Procissões e reconstituições da Via Sacra, caminho que Cristo teria percorrido ao carregar a cruz antes de morrer, são alguns dos rituais mais populares. A adoração da cruz pelos católicos também é um símbolo que representa as tradições típicas da Sexta-feira da Paixão. Muitos devotos costumam beijar os seus crucifixos em sinal de respeito e eterno agradecimento a Jesus por ter sacrificado em prol da humanidade. Só que assim também, não adianta você fazer jejum, beijar a cruz, etc, e depois fazer maldade, né? Bom, vamos falar agora. Eu tenho que ir rápido, porque eu só tenho 1 hora do programa e eu quis fazer esse programa sobre a Semana Santa. Então vamos falar do Sábado de Aleluia. O Sábado de Aleluia é celebrado na véspera do domingo de Páscoa. E eu tenho uma coisa extremamente importante para falar para vocês. No Brasil, o Sábado de Aleluia não é considerado feriado nacional, mas como faz parte das festividades da Páscoa, esta é data tida como ponto facultativo. No cristianismo, o Sábado de Aleluia é comemorado por acontecer entre Sexta-feira da Paixão e o dia da crucificação de Jesus, o Cristo. Condição Cristo, né? E o dia da ressurreição, o domingo de Páscoa. É durante o Sábado Santo, outro nome atribuído ao Sábado de Aleluia, que os cristãos costumam organizar a Vigília Pascal, que simboliza a espera dos fiéis pela ressurreição de Jesus no domingo. A vigília costuma ser feita por todas as igrejas, paróquias e arquidioceses católicas. Após uma missa solene, os fiéis permanecem durante a madrugada em constante oração. A Vigília Pascal termina pouco antes do nascer do sol do domingo de Páscoa, com a celebração de uma comunhão pascal entre os fiéis presentes. Outro costume típico do Sábado de Aleluia é acender o círio pascal, uma vela grande e com os símbolos das letras gregas alfa e ômega, que representam a frase Deus é o princípio e é o fim de tudo. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. De acordo com a tradição católica, o círio pascal serve para simbolizar a luz de Jesus que ilumina e protege o mundo das trevas. Agora tem uma situação extremamente importante que eu quero falar para vocês, gente. A malhação de Judas, que é para vocês meditarem um segundo nisso. Como você pode perdoar e como você pode ter Jesus dentro do seu coração se você malha Judas, né? Nós devemos perdoar, não é verdade? E Judas já está há muito tempo perdoado por Jesus, certo? Porque na tradição gnóstica, ele foi o melhor amigo de Deus, de Jesus. O melhor, o mais corajoso. Porque os outros apóstolos não teriam a coragem que ele fez. Porque ele tinha combinado, Jesus e ele tinham combinado de apontá-lo. Porque era para fazer isso. As 30 moedas de prata, ele não vendeu pelas 30 moedas de prata porque ele era ambicioso. É porque era para acontecer. Que na época as 30 moedas de prata eram dadas no valor dos escravos. Então ele foi vendido, Jesus foi vendido por Judas pelos escravos. E na tradição gnóstica, dos estudos gnósticos, Judas está no inferno. E ele recebeu a cristificação, mas ele preferiu ficar no inferno, tá? Para ajudar aqueles que se arrependeram. Porque quando Jesus morreu, ele foi até o inferno, isso diz até na oração credo, na oração católica, creia em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creia em Jesus, parará, parará. Quem sabe essa oração vai saber que ele desceu aos infernos para resgatar aquelas pessoas que tinham se arrependido dos pecados, né? E o
o Judas desceu lá junto com ele e continua lá com ele até hoje, segundo a tradição gnóstica, segundo os estudos gnósticos, e continua para ajudar aquelas pessoas que se arrependeram e querem uma nova chance de poder ter a sua vida recompensada. E veja bem que o símbolo da morte, aquele símbolo da caveira com a foice que vem buscar, ele não vem buscar a morte do seu corpo, ele vem buscar a morte do seu espírito, da sua alma, porque a morte que vem buscar você, quando você tem a pureza, ela é linda e maravilhosa, e eu repito que eu tive a oportunidade de vê-la. E neste momento meu coração jubilou, porque você ver a morte boa é uma maravilha, tá? Eu não fui porque não era para eu ir, mas eu a vi, né? E ela é maravilhosa. Então aqui, ó, no Brasil, a comemoração da malhação de Judas é feita a partir da confecção de bonecos de pano com as feições das personalidades que desagradam a população por seus atos incorretos. Logo a seguir, as pessoas se reúnem para balear Judas, ou seja, torturar, parará. Agora, veja bem, gente, que eu não estou falando de igreja, não estou falando de religião, tá? O que eu estou falando é sobre a história que é contada sobre Jesus, tá? Independente se é... Porque quando a gente fala em cristianismo, não importa a igreja, quem é cristão, né? Então não importa a igreja. Esse programa foi um programa especial, voltado para as festividades de agora, né? Desde a Páscoa. E quero aproveitar e falar para vocês que tudo que eu falei aqui não é ligado à religião e sim à história, tá? As músicas aqui que foram tocadas, muitas foram encomendadas pela Igreja Católica. Então, na época, a Igreja Católica, ela encomendava músicas, né? E então não tem como fugir disso, porque na época todas as outras religiões eram proibidas, né? Como até hoje em alguns países. Mas isso daqui é puramente história, não é religião, tá ok? E eu quero desejar a vocês uma boa Quinta-feira Santa, uma boa Sexta-feira Santa, que vocês estejam em paz, meditem naquelas coisas boas que vocês têm, deveriam meditar, que é sobre a paz, que é sobre a fraternidade, né? A igualdade, na verdade, eu acredito que nunca vai existir, né? Sempre existiu o pobre e o rico, né? Inclusive antigamente, em séculos passados, era mais miserável ainda, né? As pessoas passavam frio, passavam muitas necessidades, eram sujas, não tinha nem higiene, não tinha nada, tá? Então, eu gostaria muito que vocês meditassem no que eu falei sobre a malhação de Judas, sobre a paz, sobre a questão da fraternidade, né? Vamos falar de fraternos, né? Vamos falar de irmãos, né? Da irmandade, e sobre o amor incondicional que nós devemos ter um com o outro, tá ok? Sábados de Aleluia, não vamos malhar ninguém não, vamos perdoar dos nossos corações e fazer as orações para que o Deus do coração de cada um possa resolver o problema não só do Brasil, mas o problema do mundo todo, né? Essa injustiça que tem no mundo todo, tá? E também não adianta não comer carne, só comer peixe, essas coisas, tá bom?
próxima semana eu vou retornar ao assunto das escolas de nossa região, como eu não quero mais deixar um programa muito extenso, a não ser que seja uma entrevista, né? Não quero deixar mais o programa 1 hora, assim, para não ficar cansativo. Então eu estou mesclando as coisas que eu acredito que seja importante para as pessoas saberem, né? Ou para as pessoas discutirem comigo, tá? Então, vamos ver, então vocês, eu vou ver, quem não viu as escolas da nossa região, que eu comecei, vê o programa Débora Histórica do dia 7/4, né, da semana passada, e eu vou continuar na semana que vem. Mas neste momento agora nós vamos fazer o musical, tá? Então nós vamos continuar com Mozart, que é de onde eu tiro as informações. Opa! A 9ª parte, não é a 9ª sinfonia, que é a 9ª sinfonia de Beethoven, da qual tem uma parte, inclusive, no programa que eu fiz, né, sobre a Páscoa. Mas infelizmente eu não posso colocar aqui, como eu falei. Então vamos lá, onde eu parei? Onde nós paramos, né? Bom, é uma ópera, As Bodas, né? As Bodas de Fígaro, é uma ópera de um autor considerado subversivo na França, ao qual se imputa apoio à Revolução e a consequente tomada da Bastilha em Paris, e o novo imperador não quer que se brinque com essas coisas. Leopoldo II pensa, além disso, o que os maçons têm pontos demais em comum com os revolucionários franceses. Mozart se torna suspeito, possível amigo da Revolução. Inclusive Beethoven fez uma música que era a abertura de um evento, né, industrial. Desculpa, às vezes eu me perco no nome, tá? E até colocou um pedaço do hino, né, da França. Tarará, como que é? Esqueci o hino da França, estava aqui na minha memória, eu não consegui cantar. Isso foi pela derrota, né, de Napoleão. Bom, às vezes vocês podem não entender o que eu falo, mas existe sentido, tá bom? Porque eu leio sobre música, amo música. Mozart se torna suspeito, possível amigo da Revolução. Em vista das poucas ou nulas possibilidades que lhe oferece Viena, Mozart decide viajar de novo, tentando encontrar alguma coisa em Frankfurt, o que não ocorre. Mayence e Mannheim também se revelam viagens inúteis e ele volta a Viena não só fracassado, mas depois de ter passado quase um ano sem escrever uma só nota. Uma petição que lhe foi conseguida por amigos para reger em Londres acaba rejeitada. Será Haydn quem irá a Londres, onde obterá um de seus maiores sucessos. Mas um novo milagre se produz. Seu amigo Schikaneder lhe propõe a composição de um Singspiel, peça bufa para teatro, uma espécie de ópera popular cantada em alemão, intitulada A Flauta Mágica. E Mozart aceita convite entusiasmado. É uma obra de inspiração claramente maçônica, com personagens que animam a criança que Mozart sempre levou dentro de si. Agora, um parêntese que eu vou fazer aqui. Gente, eu sempre falo, quando eu menciono a ópera Flauta Mágica de Mozart, né? Eu falo assim, não confundam com o flautista de Hamelin, porque muitas pessoas confundem a flauta mágica com a história do flautista de Hamelin, tá? Que aconteceu inclusive no norte da Alemanha, né? Que dizem ser verdadeira, que não é uma historinha infantil não, tá? Então a flauta mágica é uma, o flautista de Hamelin, que eu adoro, é outra, aliás adoro os dois, né?
A princípio, ele se entrega de corpo e alma ao trabalho, embora logo comece a abandoná-lo por períodos mais ou menos longos. Apesar de tudo, a obra é concluída em meados do verão, mas Mozart recebe uma encomenda de Praga, a cidade onde estreara com grande sucesso a sua ópera Dom Giovanni. E, embora se trate de um libreto imposto e de um tema que não lhe agrade muito, termina num tempo muito curto sua ópera A Clemência de Tito. Eu vou ver aqui se eu coloco para vocês o link, tá? Abandonando a estreia de A Flauta Mágica e a composição do misterioso Requiem, do qual tem escritas algumas poucas partes e sobre o qual tanta tinta se derramou de maneira mais ou menos novelesca. Assim que chega a Praga, Mozart cai doente, se é que deixou de estar enfermo nos últimos tempos, e parte de novo para Viena para a última apresentação de A Clemência de Tito. Precisa chegar a tempo de estrear a obra que mais amou escrever em sua vida, A Flauta Mágica, que realmente é maravilhosa. Neste período, alterna as sessões de A Flauta, que obteve inusitado êxito com a escrita do que lhe falta para completar o Requiem. Mas uma nova criação está em andamento na sua cabeça, o Concerto para Clarinete, que é lindíssimo também, uma de suas obras mais belas. E pouco antes de acabá-la, ele começa a sentir-se francamente mal. O médico o atende, afirma tratar-se de algo muito sério. Constanza e a irmã Sofia voltam de Baden e encontram Mozart já em estado grave. Apesar de tudo, ele trabalha já no leito com o seu aluno Süssmayr na orquestração de algumas partes do Requiem. Logo depois entra em agonia e Sofia escuta, pouco antes de dormir, tentando imitar com a boca o som dos tímpanos do Requiem, que nunca terminará. Esta obra e algumas passagens do Papageno em A Flauta Mágica serão os únicos sons que dele serão ouvidos em sua lenta agonia. Morreu à 00h55 da noite de 5 de dezembro de 1791, aos 35 anos de idade. Infelizmente, porque ele poderia ter dado muito mais para a gente, né? Esse gênio maravilhoso com obras maravilhosas. Tá? A gente volta já já após a apresentação da minha parceira, o Ateliê Marlene Olim. Bom, vamos lá na nossa agenda de eventos, na nossa agenda cultural. Foi lançado a primeira apresentação de 2022 do projeto para concertos da Fundação Oscar Americano, que a minha amiga Raide Matias faz parte como câmera. O link está na descrição do programa e é lógico, eu já apreciei e me inscrevi no site, tá ok? Então vamos lá, dia 15, assista a série Lives Escravos da Mente Negativa, né? Amanhã, livre-se dela, sua primeira vitória para ter sucesso na vida. É todas as sextas-feiras, das 19 às 20, né? Feita por Eury Magalhães. Ele tem 18 anos atuando no desenvolvimento humano e de equipes no Brasil, com atuação em países da América Latina e Europa. Mais informações é 5071
9508. As redes sociais também estão na descrição do programa. E a gravação sempre vai estar disponível na plataforma do YouTube, ok? Também na descrição do programa. No dia 15 também, amanhã, depois que vocês assistirem o Euri, vocês podem ir ao teatro, né, às 21 horas, Confraria, música e comédia no Comedy Sampa Club, Rua Domingos de Moraes, 348, Vila Mariana. É onde eu estava semana passada, na sexta-feira passada, com a minha amiga Selma Prado, a afilhada dela, Sara, e a minha filhote Nathalie, tá bom? Vale a pena ir, quem gosta de comédia. Então vamos lá, dia 17 às 18 horas, Afonso Padilha no Comedy Sampa também, Rua Domingos de Moraes, 348, Vila Mariana. Fica pertinho da estação Ana Rosa, tá? Bem perto. Dá para ir a pé. E tem estacionamento do teatro na frente, tá? Dia 23 às 19 horas, comédia solta com Nil Agra, Dover Júnior, Edu Montani, Pedro Paulo e Alisson Oliveira também no Comedy Sampa, Rua Domingos de Moraes, 348. No dia 29 de abril, às 21 horas, Rafael Cortez, na Rua Domingos de Moraes, 348. Então, e aí vocês podem conhecer o Comedy Sampa, também aí, tá? Conhecer o clube, eu acho legal, tem uma lanchonete lá dentro, então você assiste, dá risada, come e bebe ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá, dia 31 de maio de 2022 é aniversário da Casa de Cultura do Butantã, são 30 anos e a festa vai ser a partir das 18 horas e o Clóvis Ribeiro está preparando lá as festas de comemoração. Nós vamos encerrar esse programa agora, desejo a vocês um bom final de semana iluminado, o restante dos dias iluminados e pensar bem aqui o que é a Páscoa, né? Bom feriado para vocês. E não esqueça que a Páscoa, ela significa para os cristãos o renascimento, né? A ressurreição. E a ressurreição, você aproveita, medita naquilo que você fez no passado e ressuscite para que você faça o bom, recomece com a nova vida, tá bom? Então eu faço tudo isso com muito amor. Um beijo para vocês, eu espero um joinha aí de vocês, tá bom? Thank you.